Bom, nós começamos com o Espaço do Direito aqui no Conexão RS. Toda a quinta-feira a gente conversa com professores da UBRA e também convidados. Então, pode rodar a vinheta. Vamos falar de uma situação que aconteceu aqui próximo, na região metropolitana. Nessa semana, 48 bairros de Gravataí tiveram problemas no abastecimento de água. A Corsan apontou a presença de grande quantidade de barro na água do rio Gravataí, próximo ao ponto de captação. O comandante do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar informou que foi realizado um sobrevoo na área do Banhado Grande com técnicos da FEPAM. Policiais identificaram que o barro lançado no rio vinha de 3 lavouras de arroz que ficam nas margens. O presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Manancial pediu a suspensão imediata das licenças ambientais e a proibição do uso das águas do rio Gravataí pelas propriedades rurais que causaram o problema. Este é o nosso assunto de hoje no quadro Direito em Pauta, comandado, junto comigo aqui, o professor Paulo Regis. Sempre um prazer receber o mestre. Sem dúvida, sempre uma alegria estarmos juntos, né, nesse assunto, mais um assunto jurídico. Nós hoje contamos com a presença do doutor Eduardo, né? Doutor Eduardo Coral Viegas. Ele é promotor de justiça e do Ministério Público Estadual. E ele está intimamente ligado às questões que envolvem essa bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica onde foi apontado o problema que acabaste de narrar. Contamos ainda com a professora Carolina Zenha Saraiva, que é professora de Direito Empresarial da Universidade Luterana do Brasil, aqui no campus de Canoas. Bom, vamos começar com o nosso convidado. Doutor Eduardo Viegas, na terça-feira passada ocorreu uma reunião no MP, no Ministério Público Estadual, com a presença da Secretária de Estado do Meio Ambiente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, comando da Brigada Militar, Corsan, Comitê da Bacia do Rio Gravataí e técnicos. O que foi tratado e ajustado nessa reunião? Bom, foram 2 reuniões. Uma no Ministério Público, onde estava o coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente, Dr. Daniel Martini, e considerando que também, no mesmo momento, acontecia uma reunião importante do Comitê de Bacia, eu fui para a reunião do Comitê de Bacia em Viamão, da Bacia Hidrográfica do Gravataí. Viamão pertence à Bacia Hidrográfica. E, na reunião, lá no Centro de Apoio do Meio Ambiente, os órgãos públicos decidiram que a devolução da água pelos arrozeiros ficaria expressamente vedada nas licenças a partir da constatação de que eles não tinham essa autorização nas licenças, mas daí, para deixar mais claro ainda, vai ficar vedado. E a decisão do Comitê de Bacia, você já referiu aí qual foi, que eles oficiaram para a FEPAM e para o DRH para que sejam feitas as suspensões dos licenciamentos dos arrozeiros que foram identificados como tendo lançado aqueles dejetos durante o final de semana e o início da semana. Doutor Eduardo, há mais ou menos 3 anos, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação civil pública em decorrência de questões de abastecimento também na região de Gravataí. Essa ação, qual foi o resultado prático em decorrência do ajuizamento da ação e da decisão judicial? O senhor teria lembranças desse fato? Eu não atuava na bacia hidrográfica nessa época e não tenho conhecimento sobre os detalhes dessa ação. O que eu posso te dizer é o seguinte, que as ações civis públicas, normalmente, elas são muito arrastadas. O resultado final de uma ação civil pública vem depois de 15 anos, 20 anos, quando a realidade fática muda, né? Então, ou se obtém uma liminar na ação civil pública para prevenir danos e obter alguns provimentos judiciais, ou então a gente tem percebido ao longo da nossa experiência que os resultados práticos são muito pouco eficazes, né? Neste caso, doutor Eduardo, nesse episódio que o senhor está gerenciando pelo Ministério Público, não houve necessidade de judicializar? Não houve necessidade porque todos os órgãos
chegaram a uma mesma conclusão, de que não era possível a devolução da água depois de inundar as canchas de arroz para o Rio Gravataí. Nós temos aí 2 fatores que culminaram com a restrição do abastecimento na cidade do Gravataí. Primeiro, essa devolução da água com muito lodo, e com certeza vem junto ao agrotóxico, né? Mas também o momento de escassez de chuva. Então, o rio está muito baixo, então tem pouco volume de água para captar e ainda vem com bastante... Isso é que interfere no ponto de captação da Corsã? Este é o fator que determina a redução do abastecimento? O principal fator foi, no final de semana, que especialmente no domingo, muitos bairros ficaram desabastecidos, início da segunda, foi mais a quantidade de partículas sólidas em suspensão. Esse lodo é captado para a estação de tratamento. Em função da necessidade de maior tempo de decantação da água para essas partículas sólidas irem ao fundo, e isso é um processo de clarificação, essa decantação, então a água tinha que ficar mais tempo nas lagoas, então a Corsã conseguia produzir menos quantidade de litros por segundo. O normal é em torno de 500 litros por segundo, chegou a 200 e pouco, né? E, além disso, a cada 3 horas, a Corsã tinha que suspender as atividades da estação de tratamento para tirar o lodo do fundo. Então, esses foram os principais fatores. Mas o fato de estar chovendo muito pouco também é prejudicial, porque não permite a diluição dessas partículas sólidas e dá uma vazão menor de água. Eu tenho aqui alguns números, inclusive eu quero agradecer o batalhão da Polícia Ambiental, é isso? Isso da Brigada Militar, né, que nos cedeu algumas imagens para a gente poder ilustrar. A gente tem aqui, ó, segundo os dados técnicos, a turbidez do Rio Gravataí estava 25 vezes acima do normal, me corrija o promotor se eu estiver errado, né? E o barro, vamos falar assim para as pessoas entenderem, estava realmente prejudicando a estação de captação de água, né? Quero lembrar que você também pode participar da nossa conversa pelo 9588-2374, 9588-2374, esse é o número do WhatsApp para você participar do nosso debate. Agora sim, professor, vamos conversar com a nossa colega, por gentileza? Professora Carolina, é possível nós observarmos que esses fatos são recorrentes. Ou seja, não é um episódio isolado, mas ele, de tempos em tempos, isso vem acontecendo. Aliás, o Gravataí, em épocas anteriores, nós tínhamos um problema maior da questão também da estiagem, que era a vazão do rio muito baixa. Agora, nós temos a vazão baixa e mais o problema do lodo, que está afetando as estações de captação de água da Corsã. Este é um conflito. Na verdade, são arrozeiros, né, Bives? Verdade. São arrozeiros que estão produzindo, tá? Estão produzindo, mas o retorno das lavouras, o retorno da água que passa na propriedade está causando um dano ambiental. Esse é aquele conflito entre a preservação ambiental e o desenvolvimento. Nós gostaríamos de ouvi-la. Bom, realmente, primeiro é um prazer estar aqui com todos. Realmente existe um conflito, sim. Hoje, você exercer uma atividade econômica talvez não seja tão fácil como era quando a única ideia era a obtenção de lucro. Hoje, na verdade, você tem que ter uma visão muito mais ampla. Por quê? Porque ao exercer uma atividade, tem que pensar nos riscos que você está causando. Então, se você for colocar um produto no mercado, que riscos ele traz para o consumidor? Ou, nesse caso específico, né, se eu, daqui a pouco, me utilizo de uma água e eu tenho que, de alguma forma, fazer o descarte dessa água, que forma adequada eu devo fazê-lo para que não haja aí alguma consequência para o meio ambiente como um todo, né? Aí, a nossa Constituição ela é extremamente clara nesse sentido, quando fala que, quando eu estou exercendo uma atividade econômica, seja um ente público, seja um ente privado, claro que existe a livre iniciativa, a busca pelo lucro, isso faz parte da atividade empresarial, enfim, econômica, mas eu também tenho que primar por alguns cuidados, né? Então, eu devo valorizar o ser humano, o trabalho humano, tenho que valorizar o consumidor e, dentre as grandes, importantes itens de proteção, está justamente o meio ambiente, né? E, na realidade, esse caso, a gente fala muito de sustentabilidade, né, das empresas, enfim. Nesse caso, não só é uma questão ambiental no que se refere ao fornecimento de água, à população
que está ali sendo abastecida por aquela bacia, mas pela própria subsistência da atividade deles, né? Afinal de contas, se eles também, de alguma forma, auxiliarem para uma estiagem ou para que não seja possível que a água seja aproveitada no seu todo, talvez também, daqui a alguns anos, falte água para a própria atividade deles. Sem dúvida. A qual a água é essencial. Né? Claro. Então, não eles é só dependem, a orizicultura no Rio Grande do Sul é feita na base da água, quer dizer, dependem da água. Então, o engraçado é que a sustentabilidade aqui, a gente não fala só em termos de sustentabilidade ambiental, pensando na população, não, também é uma sustentabilidade econômica, Claro. que a partir do momento em que eles também, de alguma forma, acabarem com a fonte que eles têm ali para a produção, eles também ficariam a ver navios. Então, é um trabalho conjunto. É muito lógico e muito ponderada essa sua colocação, professora Carolina. Doutor Eduardo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é um fórum, não pertence ao órgão legislativo, né? Ele é um órgão que estabelece as normas infraconstitucionais, não de caráter legislativo, mas é um órgão que disciplina, regulamenta a legislação ambiental no Brasil. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele não editou uma norma que classifica as águas e essa norma não condiciona a utilização das águas, ou seja, o Rio Gravataí atinge os parâmetros que estão lançados, atinge classificações razoáveis ou ele está em péssima qualidade na classificação do CONAMA? Bom, é o que se chama de enquadramento, né? Perfeitamente. Para captação de água para abastecimento humano, ou está na classe especial, classe 1, classe 2, e o Gravataí chega a estar em classe 4, onde não poderia... Classe 4. Em alguns trechos. Certo. Não poderia haver a retirada da água para o consumo humano, mas assim, o enquadramento é um plano ideal, é onde se quer chegar. O plano real são as análises e a constatação. E a constatação atual dá conta de que dos 10 rios mais poluídos do Brasil, o Gravataí, os Sinos e o Caí estão entre os 10. E é por conta disso, inclusive, que o Ministério Público tem promotores por bacia hidrográfica nessas bacias, né? A dos Sinos e a do Gravataí são as mais antigas. A nossa atuação normalmente é por comarca, mas nós viemos atuando por bacia hidrográfica. E veja que é interessante porque os comitês de bacia dos Sinos e do Gravataí são de 88 e 89, foram os 2 primeiros comitês de bacia do Brasil. E justamente quando nós temos 2 órgãos colegiados de gestão democrática, participativa, os mais antigos, justamente nas bacias que encabeçam a lista dos rios mais poluídos. Bom, eu tenho 2 informações aqui e tenho também uma participação, professor. Vamos ver, então. Vamos primeiro com as informações, até para colaborar com o que cada um dos convidados disse. Por exemplo, por favor, doutor Eduardo, me corrija se eu estiver errado, mas dados técnicos nos mostram que no último mês o nível do rio Gravataí baixou de 3,12 metros para 1,96 centímetros, né? Então, uma tendência, a gente tem que ficar em alerta para o verão. A estiagem deve se acentuar. Ou seja, tem pontos que ele está a 30 centímetros. 30 centímetros em alguns pontos. Então, varia muito, né? Claro, mas houve uma redução e a gente pode perceber nesses números. E no caso da professora, lembrando justamente o que foi dito, declarações do presidente do Comitê da Bacia do Rio Gravataí, Sérgio Cardoso, uma delas é a seguinte, abre aspas, não há preocupação com o coletivo, né, o que envolve toda aquela comunidade e outras cidades, como bem lembrou o promotor, né, com Viamão, que faz parte dessa bacia. Agora sim, vamos para a tela para os nossos telespectadores. O Jair da Restinga, boa noite a todos e gostaria de saber se foi feito algum teste nas águas para verificar resíduos de agrotóxicos ou algo parecido na bacia do Rio Gravataí, isso na água potável depois que foi abastecida, né? Olha a coincidência do Jair lá da Restinga, eu sou da Restinga, promotor da Restinga. Né? Coincidência. Hoje estive lá fazendo audiência a tarde inteira e ontem... Ele dirigiu a pergunta à pessoa certa. Né? Exatamente. E ontem nós inauguramos lá o Núcleo de Mediação Comunitária da Restinga, no feriado, lá no Padre Seron, no Centro Social Padre Pedro Leonardo. Foram feitas coletas e ainda nós não temos os resultados porque
essas análises demoram um pouco. Doutor, eu teria mais uma questão a suscitar. Veja, nós estamos falando de turbidez. Na verdade, como o Bives disse com muita propriedade, isso é lama proveniente da lavoura que está sendo levada para dentro do rio. Mas, além dessa questão, e o senhor falava da bacia hidrográfica como um todo, o grande problema não é só o lodo, é também o esgotamento sanitário, que é jogado in natura nos rios sem tratamento. Como é que nós podemos enfrentar isso? Hoje nós estamos enfrentando a questão do lodo, mas além do lodo, além do agrotóxico gerado pela utilização nas lavouras, nós temos um problema também muito grave, que é exatamente esse: lançamento de esgotamento sanitário sem o devido tratamento. Como é que o Ministério Público está agindo nesse momento? Bom, o problema principal da bacia, tanto do Gravataí quanto dos Sinos, é o esgoto sanitário. Perfeito. Né? Nós precisamos de um investimento aproximado de 520, 530 bilhões de reais para a universalização do saneamento no Brasil. E a falta de saneamento é a principal causa de doenças e mortes. E a gente sabe que essas doenças e mortes são evitáveis. Porém, se investe o dinheiro mal do governo na medicina, ou seja, nos medicamentos, por assim dizer, nas internações hospitalares, que aliás, são caras. Aliás, foi o quadro do nosso programa aqui, lembrado, né? Professor. Que o artigo 196 da Constituição Federal diz que o poder público tem a obrigação de fornecer tudo através do SUS para todos, o que é praticamente impossível, e a gente, se investisse em saneamento, a cada real investido se economizaria R$4 em saúde. Isso é um número que pode ser usado aqui no Brasil ou fora, mudando-se o real para dólar, a proporção de 1 para 4. Nós temos muitos problemas de saneamento porque nós estamos numa região metropolitana, né? Então, há esse conflito entre a cidade e a agricultura, e há um conflito muito grande do que fazer com todo o esgoto e todo o lixo, né? Para se investir em saneamento, exige-se muito dinheiro. Perfeito. Os primeiros recursos de vulto que foram aplicados no Brasil para saneamento foram lá no final da década de 60, 70, com o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento, que utilizaram recursos do BNH e FGTS e se extinguiram logo ali nos inícios dos anos 80 e ficamos 30 anos sem investimento. E aí, com o PAC 1 e PAC 2 do saneamento, voltaram a ser injetados recursos no saneamento, e aí houve uma euforia, né, dos municípios, das companhias estaduais, e em função dessa roubalheira toda que nós vimos e que está estampada na Lava Jato, acabou o dinheiro. E nós vamos ficar aí mais 20 ou 30 anos sem recursos para o saneamento. Então, não tem como fazer milagre em termos de saneamento. Perfeito. Porque se exige muito dinheiro, tratar esgoto é caro. E eu naveguei algumas vezes no Rio Gravataí, porque eu penso que para a gente falar sobre um determinado assunto, a gente tem que conhecer. Então, eu fui de helicóptero, com a Polícia Civil, com a FEPAM, fui por terra, com a Batalhão Ambiental, com a Secretaria de Agricultura, algumas vezes, e também por barco. E o que a gente constatou no barco? Muito lixo. A gente tinha que parar volta e meia para tirar o lixo que engatava na hélice do barco e tal. Em função disso, inclusive, eu tenho um inquérito civil que estourei recentemente, para tentar trazer a ecobarreira, aquele projeto do Arroio Dilúvio, que já tirou mais de 60 toneladas desde o início do ano de lixo em suspensão, para os arroios que desagam no Rio Gravataí. Doutor Eduardo, nós gostaríamos, né, Bives, de Tivemos ficar uma aula aqui hoje. horas É verdade. dialogando sobre esse tema que nos empolga, né? Lamentavelmente, as suas consequências. Mas nosso problema é tempo. Acabou. Quero deixar uma dica, professor, Pois não. sobre a ecobarreiras. Nós fizemos aqui uma entrevista explicando como funcionavam as ecobarreiras do Arroio Dilúvio. Quem quiser pode chegar no nosso canal, no site da Ubra Sim, TV, sim. que está disponível essa entrevista. É só pesquisar ecobarreiras e vai entender um pouco do processo. Muito obrigado Obrigado, sem pela dúvida. presença, agradecer ao Ministério Público e ao seu agente, doutor Eduardo, agradecer a colega, a professora Carolina,
que nos presenteou aqui com os seus questionamentos. E voltará Pires, em breve. obrigado né, também. professora? Com certeza. Todos. Tá bom. Quinta-feira é o nosso Muito espaço obrigado. aqui, Direito em Pauta. Mais uma vez agradeço todos.